Vivemos em uma sociedade que frequentemente exalta o esforço e te dá tapinhas nas costas simplesmente por ele. Será que realmente o esforço vale de alguma coisa se ele não vem junto com o resultado, junto com conquistas? Porque se a gente parar para pensar, né, e relembrar um pouco ali a filosofia antiga, Nietzsche até afirmava, né, que a vida em essência, ela é uma luta pelo poder e pela realização. Mas sim, por que que a gente está numa sociedade que hoje diz valorizar tanto o esforço, diz, né, valorizar, não desvalorizar tanto o esforço, mas na prática não te recompensa se ele não vem junto com a conquista ou com uma realização? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou te falar como que a minha opinião sobre essa questão da sociedade cada vez mais fingir que ela dá valor para o seu esforço, mas no final das contas ela quer realmente de fato saber o seu resultado, e como que eu, na minha experiência, na minha vida, consegui aprofundar e trazer mais resultado para ela, né, para minha vida. Então acredito eu, espero na verdade, que aquilo que eu tenha feito na minha vida para eu conseguir sair dessa balelazinha de que o que vale é o esforço e de fato conseguir focar mais no resultado e começar a ter, espero que essa minha experiência possa te agregar. E explicando melhor esse vídeo, tá? Isso aqui nada mais é do que uma pessoa que coloca uma câmera na frente dela e que compartilha alguns pontos de vistas sobre certos assuntos da vida. E não quero ser nenhum coach, nenhum filósofo, nada do tipo, tá? Isso aqui realmente é uma pessoa compartilhando alguns ideais, porque eu sinceramente estou fazendo isso de forma até individualista, porque é o jeito que eu mais me adequo para eu conseguir desenvolver meu próprio pensamento, que é o que? Falando sozinho. Aí eu coloco uma câmera na minha frente e torço para fazer sentido também para alguém que está assistindo, tá? Inclusive, se fizer sentido ao decorrer do vídeo, comenta aqui como que você consegue atingir resultado na sua vida e se você ainda está preso nessa gracinha de que esforço é o que vale, tá? Enfim, será que o seu esforço em excesso realmente ele vale de algo? Vamos começar o vídeo falando exatamente sobre isso, tá? Porque, vamos lá, qual que é a minha principal ponto de divergência quando eu olho ali entre o passado e o presente no tocante ali à educação? Para mim é porque a educação de antigamente, o old school que o pessoal tanto fala, ele era pautado em resultado. O seu pai, ele queria ver você passando na faculdade. O seu pai, ele queria ver você tendo sucesso, ele queria ver você conseguindo um emprego. Atualmente, as novas educações que estão sendo difundidas na sociedade por meios familiares estão se preocupando muito mais com o esforço que os filhos têm e não necessariamente no resultado deles. É a famosa medalha por ter participado da competição, entende? Só que eu vejo que sim, tem um lado positivo nisso, eu vou falar disso nesse vídeo, tá? E eu vou explicar, na verdade, como que você pode tirar de positivo de toda essa situação, só que, óbvio, né, com o foco do quanto que você deve cair na realidade de como que as coisas de fato funcionam, tá? Então, assim, quando a gente sente que a sociedade está dando muito valor para o esforço, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Ela dá valor para o resultado. Isso é uma pontuação, tá? Eu não expliquei pra vocês, mas isso aqui não vai ser um vídeo com 1 milhão de cortes, de edições, de uma porrada de coisas pra tentar segurar você nesse vídeo, porque aqui o intuito é eu te segurar por meio das palavras e que se você não fizer sentido pra você e que se você realmente tá viciado em videozinho de TikTok, de ficar passando porque a sua atenção não consegue ser presa num vídeo mais de 10 minutos, esse tipo de vídeo não é pra você. Mas se for pra você, eu até aconselho você desligar o celular e ouvir num formato de podcast, que é o que mais faria sentido. Inclusive, esse vídeo também está disponibilizado em plataformas como Spotify, tá? É só buscar por canal Absorção ou Testamento Absorção. Mas voltando, eu disse, a sociedade ela mente para você quando ela finge se importar com seu esforço, com seu empenho, com seu suor. Isso é mentira. Por que que, ao meu ver, a sociedade faz tanta questão de fingir que se importa, que realmente dá valor para o seu esforço? E assim, se o resultado vier, tá ótimo. Se ele não vier, também faz parte. Por quê? Porque, ao meu ver, ela tem a plena percepção de que o ser humano ele é medíocre, óbvio, né? Porque a mediocridade nada mais é do que um comportamento mediano sendo replicado, e é óbvio, né, que a média seria o meio entre tudo isso. Então, tendo noção de que as pessoas se aproximam muito mais da mediocridade, só que a mediocridade ela é devastadora em termos de resultado, a sociedade ela prefere fingir que se preocupa com o seu esforço, porque aí pelo menos o seu esforço ela vai ter, entende? Se ela nem recompensa o esforço, tem pessoas que nem vão tentar, tem pessoas que não vão agregar em nada para a sociedade, entende? Então ela finge que ela apoia, que gosta do seu esforço,
torcendo muito para com isso você se motivar, e a palavra essa é motivação e não disciplina, a um ponto de você trazer um pouco de resultado para a sociedade como um todo, tá? Mas aqui o meu foco desse vídeo é falar para você, ou enfim, para meus filhos futuramente, quando assistirem esse vídeo, como que tudo isso é uma balela e qual que seria o jeito mais eficaz de você se construir como uma pessoa forte a um ponto de você estar sempre de fato evoluindo na sua vida. Porque, vamos lá, eu vou falar primeiro de forma mais ampla e depois eu vou lapidar um pouco melhor, mas se você fica se iludindo com uma sensação de satisfação plena por conta do seu esforço e não por uma racionalização de observar se ele está ou não trazendo resultados, você está fadado a ter uma vida muito medíocre em termos de conquistas. Porque você vai estar se enganando, porque você vai estar entrando e se entregando para um processo muito doloroso e demorado de desenvolvimento e contando muito com o fator sorte, tá? Para isso não acontecer, vamos antes falar um tema, tá? A sociedade ela pode até valorizar a dedicação, mas no fim, né, como eu disse, são os resultados que transformam as vidas e transformam a sociedade em si. Então, o esforço sem resultado, ele não é inútil, tá? Fazendo agora uma pontuação de forma mais direta, não quer dizer também que, porra, só vai valer a pena meu esforço se ele tiver resultado. Até porque como que a gente vai saber, né? Se vai ou não vai dar resultado? É de fato colocando ali o pescoço em jogo e se esforçando, certo? Só que tem algumas pessoas que sentem uma satisfação, sentem o dever cumprido, sabe? Nossa, hoje meu dia foi um dia bom, foi um dia produtivo, simplesmente por ter cumprido com as tarefinhas que ela delimitou para si mesma e por ter sentido que ali teve muito esforço durante esse dia. Só que assim, esse esforço dela não está trazendo resultado de fato nenhum. Na prática, nada está acontecendo por conta de toda essa sistematização, ela dando check em cada uma das atividades. Só que em que lado o esforço sem resultado pode te trazer benefício, tá? No lado em que ele te constrói habilidades. Como eu disse, muitas vezes na vida a gente vai se esforçar pra caramba para conseguir algumas coisas e a gente não vai conseguir. Por N motivos. Fator sorte, fator coincidência, fator falta de habilidade, fator timing, que também é muito importante. Então, muitas coisas podem acontecer. Só que se você de fato se entregou, se esforçou muito, você garantiu que só não deu certo e não foi por falta de esforço, mas por outro motivo, eu te garanto que pelo menos alguma habilidade em você conseguiu construir. Digamos, você queria muito ser um melhor gestor possível de uma empresa de produtos financeiros, de uma empresa do mercado financeiro. Então você estudou demais para isso, muito, porque você teria que fazer uma entrevista e passar esse conhecimento para o entrevistador. Mas infelizmente você não foi contratado. Mas você entende que assim foi um objetivo tão grande e que teve essa requisição tão alta de novas habilidades que no mínimo você saiu desse maço de esforço com novas habilidades, com um novo conhecimento, com uma inteligência que você ainda não tinha acesso, certo? Só que quantos dos esforços que a gente se compromete na nossa vida, de quantas as caminhadas que a gente realmente entra esperando por resultado, vão nos dar habilidades que quando a gente coloca na balança, valeu pelo esforço que foi empreendido. Entendeu? Porque assim, agora eu vou falar algo bem pessoal aqui para vocês. Graças a Deus eu nasci numa classe média alta, só que a minha criação foi uma criação militar, o que fez com que eu estivesse inserido em muitos momentos da minha vida em certos ambientes com pessoas que foram criadas dentro de uma bolha socioeconômica em que ela achava que o mundo era exatamente o que acontecia na casa dela, em que a doméstica ia na casa, a empregada, enfim, o jeito politicamente correto que vocês gostam de chamar, ia na casa da pessoa para auxiliar ali a família com a alimentação, com a limpeza, etc. Então ela não tinha que se preocupar em cozinhar, não tinha que se preocupar em limpar a própria casa, não tinha que se preocupar em comprar comida, porque ela aparecia de forma mágica na geladeira. Ela chegava na escola dela, o maior problema que ela teve durante o dia dela inteiro é porque ela pediu pro pai dela comprar um celular novo e o pai dela não quis dar, entende? Então eu acabei interagindo muito com pessoas assim. E é engraçado, quando eu ia elas para entender o que na concepção delas era produtividade, era justamente o tal do check nas atividades do dia. Era coisa mais fofa, entendeu? Só que aí tu vai ver qual que é o check. Acordar cedo, fazer 30 minutinhos de corrida, amortecer o meu novo tênis da Nike que eu comprei, aí chegando na escola, fazer as anotações da aula de geografia, enfim, isso eu falo no ensino médio, né? Chegando em casa, meditar e
ver alguns podcasts de autodesenvolvimento. É muito fofo, né? Para alguém que realmente já tem uma base financeira garantida por meio de uma herança ou porque o pai futuramente vai pagar uma faculdade particular, enfim, alguma coisa do tipo, é maravilhoso, né? Mas assim, traz uma rotina fofinha dessa, em que a pessoa vai acordar com um bowl de frutas e aveia com mel para um menino de periferia. Bota uma rotina afofada nesse nível para ele. Gente, ele vai ter que se esforçar tanto, mas tanto, para conseguir compensar o berço de ouro que algumas pessoas nasceu, que se ele se iludir pela sensação de conforto, a sensação de realização, por falsos esforços, ele vai chegar no final do dia, vai sentir uma sensação de dever cumprido, mas no final das contas ele não cumpriu com nenhum dever que de fato vai levar ele a algum certo ponto na vida que ele realmente possa investigar e enxergar como um sucesso particular, entendeu? Enfim, quis trazer essa observação pessoal que realmente aconteceu no meu convívio diário, porque isso era algo que me enlouquecia. Pessoas realmente achando que estavam sendo extremamente produtivas simplesmente por estar vivendo o lifestyle quase obrigatório que a quantidade, né, o amount de dinheiro que ela tinha obrigava ali ela a ter, certo? Então assim, para eu te ajudar, tá? Eu falei no começo do vídeo que eu ia compartilhar contigo o que eu comecei a trazer para mim. Eu, primeiro, jogar no lixo motivação e transformar ela em disciplina. E segundo, entender se realmente, quando eu cumprisse com uma atividade, eu poderia me dar o luxo de me sentir bem com isso, tá? Ah, mas nossa, se você faz muitas coisas durante o seu dia e você não se dá esse direito de se sentir bem com tudo isso, aos poucos você vai se cansando e isso vai te fazer mal espiritualmente. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Olha, se você, porra, não nasceu dentro dessa bolha que eu citei agora há pouco, econômica, financeira, não cai nesse discurso não, tá? É realmente, para você ter sucesso, você conseguir passar a barreira financeira, porque como eu disse, eu nasci numa família de classe média alta, eu acho que seria até ousadia dizer. Então, assim, eu busquei o desconforto simplesmente porque a minha obrigação era passar para a classe média alta. Meu pai, ele me criou numa classe média. Então, o mínimo que eu tenho é manter ou ultrapassar essa classe. Para quê? Para os meus filhos eu poder prover ainda mais que o meu pai conseguiu me prover. Para mim, isso, assim, é indiscutível, sabe? Foi tão difundido na minha educação que tem muito espaço para querer dizer que não. O meu dever máximo é só manter o que meu pai me entregou. Não, isso é o mínimo. É no mínimo você receber a mesma quantidade de dinheiro que circulava dentro da sua casa. É o mínimo, tá? E ai, nossa, é tão feio falar sobre dinheiro. Gente, infelizmente a sociedade é malvada e o seu sucesso é metrificado pela quantidade de dinheiro. E inclusive o conforto que você vai dar para a sua família também vai ser metrificado por conta de dinheiro. Agora, se a gente fala sobre moralidade, intelectualidade, carinho, aí realmente são alguns requisitos que você vai entregar para sua família que dependem muito mais do ser humano você que se construiu, né? Então vamos lá, voltando, né? Eu falei que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que me ajudou nesse processo de trazer mais resultados para minha vida por meio de um esforço de verdade, tá? E o primeiro seria se proibir a percepção de dever cumprido pelo esforço. Por quê? Vamos lá e eu vou explicar isso de forma mais detalhada, tá? Porque, enfim, isso aqui requer. Para de olhar o seu esforço, começa a olhar o resultado. Beleza, mais uma vez pareceu ser muito amplo, então vamos mais uma vez no detalhe, tá? Quando você conclui algumas atividades do seu dia, que você tinha se comprometido a cumprir com elas no dia anterior, ou na semana anterior, ou no mês anterior, porque você fez ali uma rotina, você naturalmente abriu espaço para se sentir bem com isso. Então, na tua rotina, tá ali que de manhã você vai estudar, depois você vai cozinhar ali a comida do dia, depois você vai para o trabalho, depois você vai para academia, enfim, tem todas as suas tarefas, certo? O que eu estou propondo aqui para ti? De você proibir a percepção de dever cumprido de tarefas que são ou cotidianas ou de tarefas que você já vem empregando durante muito tempo, de forma disciplinada, tudo certinho, mas que de fato não está te trazendo resultado, entende? Aí a gente tem que ter uma percepção também, tem que ter um nível de sensibilidade, né? Porque, por exemplo, porra, mas eu tô me empenhando com um novo projeto na minha vida que realmente requer de eu ficar me esforçando todos os dias a um ponto de correr o risco, né, positivo dele dar certo. Mas aí, de novo, a gente tem que ter a sensibilidade. Esse projeto, em média, as pessoas bem-sucedidas que conseguiram conquistar o que você quer, conseguiram em quanto tempo? Foi 6 meses? Então vamos botar uma gordurinha ali, porra, se permitam uns 9 meses, vai, para dar certo?
Mas, porra, tu já tá há 1 ano e meio tentando ser alguma coisa e até agora tu não teve sucesso nisso. Bicho, graças a Deus a nossa vida ela é repleta de oportunidades para você ter diferentes níveis de sucesso, entende? Eu sei, dói, machuca, tu vai olhar para trás e falar assim, porra, perdi muito tempo. Mas aí entra naquele exemplo que eu falei, né? Às vezes você ganhou tantas habilidades durante esse processo, que inclusive nos últimos meses já não ganha tanto, porque tu viu que, porra, bateu num lugar que tu já não avança mais, mas não deixou de ser uma quantidade de intercalações de esforços válidos, entende? É isso que eu quero dizer. Mas eu sei que machuca, né? É foda, tu vai ter que olhar pra si mesmo e dizer, pô, vou ter que jogar fora esse tempo. Mas acontece, pô. Tu tem quantos anos? 25, 30, nem isso. Pô, tu vai viver mais quantos anos? Se bobear, tu não viveu ainda nem metade da sua vida, entende? E tem alguns projetos que, na média, pessoas bem-sucedidas conseguem o sucesso em 6 meses, 7 meses. Comece um deles. Às vezes, os seus talentos que você foi construindo por meio das suas experiências e o quanto que você de fato quis se aperfeiçoar por meio delas, eles vão te deixar mais suscetível a ter sucesso com alguns outros tipos de empregos de esforços. Entende? Não os que você vem fazendo, porque os esforços que você vem empregando no seu dia, eles vão surtir resultado muito mais em pessoas com um perfil diferente do teu. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? É tu entender de fato ali quais são os seus atributos e você se esforçar na direção deles. Entende? Porque aí sim a gente consegue se aproximar de um sucesso. E assim, como eu disse, né, é desgastante a gente desprezar o que já foi feito. E agora, só para a gente frisar ali o que eu quis dizer, então é você se proibir da percepção de dever cumprido pelo esforço e começar a se permitir e exclusivamente, na verdade, se permitir a ter percepção de dever cumprido com resultados. O que isso quer dizer? Não com o resultado como um todo, mas de pequenos sucessos, entende? Sempre se ampare em pessoas bem-sucedidas dentro do seu nicho, dentro do seu meio. Então, se você sabe pela história dela, e por isso que eu dou tanto valor para você absorver as observações que você tem da sua vida, enfim, se você de fato dá valor para isso, você vai ser uma pessoa que aprendeu a escutar e não só a ouvir e muito menos a falar. Tá? Porque pela experiência dos outros, você vai entender, ok, ele é uma pessoa que para mim é uma grande referência nisto que eu quero alcançar na minha vida, nisto que eu estou todos os dias empregando esforço. Ok, nessa trajetória que ele me contou, enfim, nas perguntas que eu fiz até ele, quais foram os pequenos sucessos que ele foi tendo até ele atingir o grande sucesso? E você se pergunta se na sua caminhada é algo que está parecido. Ah, você não pode se comparar aos outros. Se você for muito fraco, realmente não se compare. Porque você é tão fraco a um ponto que se você se comparar a alguém, você fica desesperado. Beleza? Mas voltando. Então, assim, se compara nesses pequenos resultados da pessoa e bote ali uma gordurinha, entende? Boa, fala assim, pô, se eu fosse muito incompetente dentro de tudo isso que ele me falou que fez, qual que seria o tempo mais ou menos que eu teria esse pequeno sucesso? Entende? E aí sim, quando você sentir esses pequenos sucessos, você vai sentir essa sensação de dever cumprido e pode sim agora chegar no final do dia e falar: hoje foi um dia positivo. Caso você tenha feito coisa pra caramba no seu dia, muitas atividades, muito esforço, mas você não atingiu nenhum resultado de fato, pra que você vai se permitir chegar no final do dia e sentir uma sensação de dever cumprido? Eu te digo pra quê. O porquê, né? É porque é terrível você botar na sua cabeça que mesmo você tendo feito muitas coisas, de nada valeu tudo aquilo, entendeu? É terrível, porque é autodegradante, as pessoas não gostam de se machucar. Mas se você constrói um nível de maturidade dentro de você a um ponto de conseguir sustentar essas porradas que você mesmo se dá, vai chegar num ponto em que você vai ficar muito revoltado por esse seu insucesso e no dia seguinte você vai fazer questão de refazer tudo aquilo que você fez no dia anterior que não surtiu o resultado, mas agora com um sangue no olho absurdo para dar o máximo para de fato ter o resultado, entende? E nisso, inclusive já me encaminhando aqui para o final do vídeo, se tá fazendo sentido o que eu tô te falando, eu sei que vocês ouvem isso em todo lugar, dá like no vídeo, compartilha. Mas gente, existe um algoritmo, né? O YouTube, se você curte esse vídeo, ele entrega para mais pessoas, e isso me motiva a vir aqui e compartilhar meus pensamentos com vocês, que espero que esteja sendo útil para vocês. Isso aqui, como eu disse, nada mais é do que o grito de uma alma. É uma pessoa que colocou aqui um microfone, uma câmera na frente dela e está compartilhando os ideais, entende? Eu estou compartilhando com vocês algo que me fez bem, que me ajudou no meu autodesenvolvimento. Então, o mínimo que eu peço é vocês me ajudarem a, dentro desse algoritmo que é o YouTube, a gente se fortalecer, que é o quê?
coisa de 2 segundos, vai ali embaixo, curte o vídeo, compartilha para algum amigo seu que também gosta muito de pensar, trazer mais reflexões para dentro da rotina dele, tá? Mas enfim, voltando, tá? Nos encaminhando aqui para o final do vídeo, tudo isso que eu falei agora sobre esforço, sobre o quanto que você deve dar valor, na verdade, para os resultados, um grandíssimo pilar para isso conseguir acontecer de forma plena é basicamente a sua fase estratégica. Deixa eu te explicar isso, porque quando eu comecei a entender esse fator da importância da fase estratégica na minha vida, juro, foi ali que eu virei a chavinha e as coisas começaram a dar muito certo. Porque assim, sabe aqueles momentos em que normalmente você tá com uma outra pessoa e você começa a dizer para ela quais são os seus sonhos e as coisas começam a fazer um pouco mais sentido na sua cabeça? Porque você meio que utilizou uma outra pessoa em uma conversa em que você estava se abrindo, desabafando, para você conseguir se afirmar quais são as estratégias que você deve realizar para conseguir atingir esses sonhos, nem que seja de forma inconsciente, a um ponto que a pessoa pergunta quais são os seus sonhos. Aí você vai contar e a própria estratégia vai ficar um pouco nítida na sua cabeça. Mas eu te convido, então, é isso que eu quero dizer, fazer isso de forma totalmente consciente e de forma mensal, tá? Até um ponto em que você vai estar tão maduro nisso que você vai fazer isso de forma trimestral e a gente vai evoluir depois para de forma semestral. Eu dificilmente evoluo isso para forma anual. Eu vou explicar o porquê, tá? Mas vamos lá. O que eu proponho a você? Todos os meses, todo começo do mês, você vai conversar consigo mesmo. Sim, você vai falar sozinho, que nem um maluco, e você vai se afirmar quais são todos os seus sonhos e objetivos, tá? E assim, seja muito sincero, não vai falar, ai, meu sonho é ter um carro, não sei o quê. Se não for o seu sonho de verdade, não fica repetindo o sonho dos outros. Isso é a coisa mais ridícula que existe. Tenha personalidade. Então, enfim, diga quais são os seus sonhos para si mesmo e de forma extremamente racional começa a pegar agora um por um. A gente vai começar a pegar, tá? O meu primeiro sonho que eu falei para mim mesmo foi esse. Estudando um pouco isso, quais foram as pessoas bem-sucedidas ao meu redor que conseguiram atingir algo parecido? Não teve ninguém? Então, infelizmente, vamos ter que procurar na internet e ter que se desviar de coach, né? Que hoje em dia é difícil. Mas, enfim, vamos traçar agora uma estratégia de o que eu devo fazer durante esse mês inteiro para conseguir, pelo menos, dar um passo perante esse sonho, perante esse objetivo de vida, entendeu? Até um ponto que você vai fragmentar isso em dias, todos os dias. O que eu preciso fazer para estar um passinho mais próximo desse sonho, desse objetivo? E todo mês você vai revisitar isso, porque às vezes durante esse mês tu entendeu que esse sonho nem era para ti. Ou você entendeu que você ainda está muito longe de atributos, de habilidades interpessoais para conseguir de fato atingir esse sonho. Então, primeiro você vai ter que correr atrás dessas habilidades, entendeu? Faça isso, por quê? Porque aí agora linkando com o título, né, com o motivo desse vídeo, você tendo bem difundido as estratégias na sua cabeça, fazendo essas fases estratégicas de forma intercalada mensalmente, você vai saber exatamente chegar no final do seu dia e olhar, ok, esse foi um simples e pleno esforço, ou foi um esforço que conseguiu me trazer um sucesso, conseguiu me trazer resultado, nem que tenha sido um pequeno passo que externamente é invisível, é imperceptível, mas para quem entende, para quem estudou, sabe, nossa, não, a pessoa bem-sucedida nisso, esse pequeno sucesso que eu tive, que só eu percebi, eu sei que eu estou no caminho certo. Entende? As coisas nesse sentido vão ficar mais claras, tá? E, como eu disse, né, tenha certeza de sentir esses pequenos sucessos, até porque se você também deixar passar eles, depois de toda essa fase, aí sim tu vai entrar numa espiral frustrante de fazer muita coisa, tá no caminho certo e achar que tá no caminho errado. Aí, porra, tudo que eu te falei agora foi por água abaixo, tá? E de novo, né, sinta que o seu esforço é inteligente e que ele vai realmente se transformar em resultados. E de novo, voltando, a inteligência nos seus esforços nada mais está do que presente e morando naquela fase estratégica que eu falei para vocês, tá? Então, assim, no mais é isso. Eu quis explicar para vocês o quanto que é uma balela essa questão da sociedade fingir que se importa com seus esforços, te dar uma medalhinha de honra ao mérito por participação nas competições que você entra na sua vida e como que na realidade mesmo, o que as pessoas, o que a sociedade, o que a sua família espera de você é sucesso, é resultado, independente da quantidade de esforço. Inclusive, quanto menos esforço e mais resultado,
No final das contas, é isso que importa, entendeu? Tua família, ela quer o quê? Ela quer um pai ali dentro que, trabalhando muito pouco, porque ele fez um trabalho muito inteligente ali atrás, ele consegue ter um resultado absurdo e ser mais presente na família. E se esse vídeo fez sentido para você, vão aparecer mais outros 2 vídeos de assuntos que eu basicamente fiz isso. Coloquei uma câmera na minha frente e comecei a conversar com ela. Faz aquilo que eu te pedi, vai. Clica no curtir e compartilha esse vídeo com pessoas que fazem sentido.